Olá a todos, eu sou Vinícius Dornelles, coordenador da DBT Brasil, instituição brasileira oficialmente afiliada ao Behavioral Tech e ao The Lean Institute dos Estados Unidos. Estou aqui com vocês hoje, no dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, para estabelecer o compromisso social da DBT Brasil em auxiliar os profissionais do nosso país a lidarem com esse tema extremamente sensível e doloroso. Para isso, nós iniciaremos uma sequência de vídeos onde nós ensinaremos a avaliação do risco de suicídio para os pacientes. Dentro disso, a primeira coisa que nós temos que saber é que a melhor prevenção que existe para o suicídio está em auxiliar os pacientes a construírem vidas que valham a pena serem vividas de acordo com o que for realmente importante para elas. A grande questão é que em muitos casos isso não é impossível diretamente. Então nós temos fatores que podem contribuir para esse paciente ter risco de tirar a própria vida. Dentro disso nós temos que entender que existem alguns componentes do risco de suicídio. O primeiro deles diz respeito ao risco crônico, ou seja, nós temos características epidemiológicas que compõem determinados grupos de risco ao suicídio. A partir disso, nós podemos ter, a partir de eventos desencadeantes, fatores de risco agudo, ou seja, fatores situacionais que podem aumentar o risco do paciente cometer suicídio. E os fatores de proteção, que podem auxiliar em bloquear a tendência do comportamento suicida. Dessa forma, esse vídeo aqui tem como principal intenção auxiliar na identificação de fatores de risco agudo de suicídio. Ou seja, toda vez que houver um paciente que você tenha suspeita de risco de suicídio dele, são questões importantes de você abordar ao longo da sua sessão para determinar se ele tem um risco importante ou não de suicídio. Dentro disso, o primeiro fator de risco agudo envolve intenção suicida atual, incluindo a crença de que a pessoa irá cometer suicídio ou ela vai se machucar. Além disso, se o paciente apresentar plano, ensaio ou preparação atual para o suicídio, também temos um fator de risco importante. E é fundamental que se questionem essas coisas diretamente aos pacientes. Assim como, se o paciente tem um método de suicídio favorito dele, de fácil acesso, ou ele já tem esse método, naturalmente isso aumenta o risco do paciente. Assim como, quanto maior for o acesso a meios letais que o paciente tenha, maior o risco que nós estamos lidando. Se o paciente, além disso, possui a percepção de que ele está sobrecarregando os demais, essa percepção é um componente importante de fator de risco para os pacientes. É muito comum os suicídios estarem relacionados com a ideia de aliviar a sobrecarga que essas pessoas têm para os seus familiares ou para as pessoas que eles amam. Além disso, desesperança, pessimismo, extremamente intensos no momento presente também compõem um importante fator de risco agudo. Se o paciente também apresentar redução de capacidade de concentração e se o processo de julgamento e tomada de decisão estiverem claramente prejudicados e o paciente trazer isso com muita clareza, nós temos sim um fator de risco importante para suicídio. Se o paciente tem intoxicação por álcool atual, ou existe a probabilidade dele ter um comportamento de uso abusivo de álcool, esse é um fator realmente muito importante. Grande parte dos suicídios são cometidos a partir de intoxicação aguda por álcool, que acaba diminuindo o controle de impulsos dos pacientes e fazendo com que eles executem ações suicidas mais impulsivas. Se o paciente apresentar perda intensa de prazer ou interesse nas próprias atividades, ou seja, o paciente apresentar um quadro de anedonia, isso também vai ser considerado um fator de risco agudo de suicídio. Se o paciente está nesse momento ou ele ficará isolado ou sozinho diante de uma situação de risco, o risco naturalmente aumenta e as nossas intervenções devem ser mais cautelosas. Se o paciente tiver eventos de vida estressantes, recentes, por exemplo, perda de relacionamentos,
perda de pessoas importantes da família, perda de animais de estimação, ou problemas ocupacionais como perda de emprego, perda de alguma bolsa, alguma nota abaixo que faz com que perca o semestre ou algum curso importante, além de outras questões legais, naturalmente podem aumentar o risco para o suicídio. Se o paciente possui diagnóstico recente de alguma psicopatologia, em especial patologias que sejam crônicas, graves e que tenham potencial de incapacitação do paciente, naturalmente nós devemos considerar o aumento do risco de suicídio. A grande questão aqui é que não só pelo viés do risco de suicídio é importante pensarmos nisso, mas a importância de nós, profissionais de saúde mental, trabalharmos pelo fim da estigmatização dos transtornos mentais e pela adequada educação dos pacientes em relação ao seu diagnóstico e ao seu prognóstico, como um fator preventivo também em relação ao suicídio. Além disso, se o paciente possui inclinação a minimizar ou mentir sobre o risco atual de suicídio, devemos considerar um importante fator de risco para os pacientes. Se nós temos pacientes jovens que tenham casos de suicídios que estão sendo expostos na mídia ou dentro da sua comunidade, como na sua escola, na sua faculdade, existe um efeito de contágio nessas situações e o risco de suicídio nessas pessoas pode aumentar de forma importante. Agora, se nós pegarmos uma população específica de pacientes internados, nós temos que pacientes que são admitidos à internação por tentativas de suicídio, naturalmente tem um fator de risco agudo para tentativa de suicídio. Além disso, se o paciente ao longo da internação apresentar agitação, ansiedade, inquietação motora crescentes, particularmente se isso estiver associado a dificuldades de sono, naturalmente nós temos um aumento do fator de risco. Se nós falarmos sobre pacientes que estão encarcerados, é natural que a primeira semana de encarceramento seja o período crítico do risco agudo de suicídio. Queridos amigos, quero agradecer a atenção de todos, espero que essa pequena apresentação possa auxiliar na avaliação dos seus pacientes e possa contribuir para nós lidarmos com a grande epidemia de suicídios que ocorrem no Brasil. Nós, da DBT Brasil, temos um compromisso social em ajudar a todos a enfrentarem de frente essa ampla problemática social que é o risco de suicídio. Então nós estamos de corações e braços unidos pela construção de vidas que valem a pena serem vividas.